Guerreiros em Debate. Cruzeiro, o guerreiro dos gramados. Boa noite, amigo ouvinte da Rádio Guerreiro dos Gramados. 21 horas, horário de Brasília. Começa aqui os Guerreiros em Debate, um programa especial onde a China Azul para, pensa e reflete com tudo o que acontece no maior clube de Minas Gerais, o Cruzeiro Esporte Clube, tetracampeão brasileiro, tetracampeão da Copa do Brasil, bicampeão da Libertadores e com 100% de aproveitamento na temporada. O Cruzeiro que atuando com o time reserva venceu o Tricordiano por 2-1, no Mineirão nesse final de semana. O Cruzeiro saiu na frente com o gol do Ábila, sofreu o empate na segunda etapa e já na reta final da partida com o Ábila, mais uma vez o Cruzeiro resolveu a situação, manteve os 100% de aproveitamento no Mineiro, também na temporada, segue entre os líderes aí da competição. O Cruzeiro, né, ainda em desvantagem no saldo de gols, mas vai se preparando também para o confronto contra a Chapecoense nessa quinta-feira pela Primeira Liga. O Cruzeiro que lidera o grupo C da competição, o único time que venceu na competição até aqui. A Chapecoense estreou com empate contra o Joinville. A gente vai falar sobre isso e muito mais no programa de hoje. Eu sou o João Henrique Castro e começo o nosso programa deixando um abraço à produção e direção ao cargo dos sempre competentes Paulo Costa, e hoje o Sidney tá de folga, o Wander Araújo que tá debatendo aqui com a gente hoje também, participando aí da produção do programa. Deixo o meu abraço, o meu muito obrigado, e vou também convidar você, amigo ouvinte, a participar, a interagir com a gente pelo Twitter, utilizando a hashtag RádioGDG. Então você manda no início, no meio, no final do seu recado, não importa a ordem, hashtag RádioGDG vai aparecer aqui pra gente na nossa timeline, o seu posicionamento, a sua pergunta, o seu comentário. Você ajuda a gente a fazer esse programa que é feito, então, de torcedor para torcedor. Colocou hashtag RádioGDG, a gente lê o seu comentário aqui, você participa desse debate com a gente. A outra forma de participação com a gente pelo Twitter é através da hashtag EnqueteGDG. Coloca na sua busca no Twitter, hashtag EnqueteGDG, seleciona lá o Últimas, vão aparecer as 6 enquetes do programa de hoje para você votar. No final do programa a gente vai dar o resultado aqui, que é, claro, um quadro da opinião da torcida sobre os assuntos mais importantes da semana. A primeira enquete pergunta que nota você dá para a atuação do Cruzeiro no primeiro tempo contra o Tricordiano. A maioria dando nota 4, 51%, mas o primeiro tempo agradou mais que o segundo. O segundo tempo está com nota 4 para 66%. O Cruzeiro sofreu o gol de empate no segundo tempo e buscou a vitória também ainda, aos 40 minutos do segundo tempo. O time evoluiu em relação ao jogo contra o Atlético Mineiro, 46% dizendo que o time reserva não é parâmetro, 30% até falando em regressão da equipe, mas há essa consideração da maioria até aqui, pelo menos, de que o time reserva não é parâmetro. Você concorda com rotatividade de jogadores na temporada? Para 57% sim, nos torneios mais fracos, o caso de ontem da partida contra o Tricordiano, por exemplo. 32% dizendo que sempre, 7% são contra e 4% só em véspera de duelo mata-mata. A quinta pergunta: você concorda com a entrevista do Mano Menezes após o jogo contra o Tricordiano, o Mano até se desentendendo, digamos assim, com o jornalista, a partir da pergunta sobre a arbitragem, o papel da arbitragem no resultado? Para a grande maioria, 95%, o Mano estava certo na entrevista de ontem. E a sexta pergunta: você acha que o Cruzeiro vence a Chapecoense? Para 90% dos torcedores até aqui, sim, o Cruzeiro vence, 6% falando em empate, só 4% cravando derrota. A torcida otimista, afinal de contas, o Cruzeiro começa a temporada aí, já são 3 vitórias, 1 pela Primeira Liga, 2 pelo Campeonato Mineiro, e o Cruzeiro vai dando um gostinho aí de que o trabalho tem caminhado. Quero saber se essa é a opinião do Jenner, meu parceiro aqui de Guerreiros Gramados, que está aqui também para mais um debate. Boa noite, Jenner. Está confiante no Cruzeiro e no que o Cruzeiro vem mostrando até aqui no ano? Boa noite, João. Boa noite, Vandernilson. Boa noite, amigos internautas e ouvintes. Estou confiante, é início de trabalho. O Mano tem que colocar o pessoal para poder rodar, para poder jogar, para poder sentir. Então é isso mesmo, pôr a galera para poder jogar nessa maratona que temos agora em fevereiro. E é início de trabalho, o Mano tem um time nas mãos e pincelando ali um erro ou outro. A hora de errar é agora, então a hora de corrigir os erros é agora. E é isso aí, pôr a galera para poder jogar em campo e sanar os erros agora, João.
É isso aí, gente. A gente vai vendo, né, e avaliando ao longo do programa de hoje justamente essa perspectiva do que é uma partida com time reserva, né? O Cruzeiro poupando jogadores, dando chance também para outros. A gente vai poder falar um pouquinho aqui, também te ouvir, torcedor, claro, sobre as necessidades do elenco, as necessidades que o time mostra a partir de uma exibição. Claro que um jogo é sempre só um detalhe, são só 90 minutos, é muito pouco para avaliações definitivas, mas a gente quer te ouvir também um pouco sobre o que o Cruzeiro mostrou ontem. E vou passar a palavra para o Wander Araújo, meu parceiro aqui de Guerreiros Gramados também. Boa noite, Wander, quero te ouvir. Gostou do Cruzeiro ontem? Salve, salve, João. Salve, salve, Gene. Boa noite, caros amigos da Rádio Guerreiros Gramados. Gostei da partida ontem. A partida ontem, para poder dar rotatividade, para poder dar giro, para poder dar mobilidade ao Cruzeiro, foi uma excelente partida. O time teve uma boa movimentação, dominou o jogo. Um erro bobo, sofreu um gol de empate, mas tirando isso, que é uma máxima do futebol, né? Nós temos que entender e aceitar. O time deu uma boa movimentação. Gostei muito do Lucas Romero, fez uma excelente partida. Gostei muito do Alisson e do Arrascaeta, que entraram no segundo tempo. O Alisson deu uma mobilidade boa ao ataque. Gostei muito do Robinho, que é a base do time, né? Robinho, Arrascaeta e Alisson fizeram uma boa movimentação. O Ábila foi muito bem no jogo, 2 gols, e a hora que ele pegou na bola, ele sempre foi decisivo, né? Considerando que nós tínhamos ontem só o Léo de titular no time do Cruzeiro, foi uma excelente partida, considerando que o Rafael, que vem substituindo o Fábio, ele é um titular provisório. Mas o Cruzeiro fez uma boa partida no meu entendimento, sim, João. Eu acho que passa um pouco por isso, né? A nossa avaliação, e você pode participar com a gente também pelo Facebook, facebook.com/Guerreiro dos Gramados. Se você acessa a nossa página no Facebook, deixa o seu recadinho também. A gente já subiu o post com o programa aqui avisando, e você também deixa o seu recado. Mas falar da partida de ontem é falar também além do resultado. Claro que você imaginar que o Cruzeiro precisou, né, dos minutos finais para fazer a vitória sobre o Tricordiano, que já tinha estreado com derrota no Campeonato Mineiro, né? Não é um dos adversários que impõe mais respeito na competição. É uma situação que a priori preocupa, mas o jogo em si, até a gente falando em erros de arbitragem, o Tricordiano reclamou de um pênalti, mas o Cruzeiro teve também impedimentos mal marcados, né? E isso acaba atrapalhando também o Cruzeiro na construção do placar. O que me parece ser interessante notar e até avaliar um pouco das atuações individuais, né? Claro que o Ábila acaba sendo, com os 2 gols marcados, a grande atração da partida, né? Mas alguns dados foram interessantes na partida de ontem. O retorno do Mike, uma partida como titular, por exemplo, já não acontecia há muito tempo, me pareceu bem. A assistência do Rafinha para o primeiro gol, a jogada do Brian no segundo gol, será que qualifica a atuação dele, né, como uma boa atuação? O Brian ficou devendo, enfim. É sobre isso que a gente começa conversando. A gente está acompanhando aqui também Volta Redonda e Bangu pelo Campeonato Carioca, né? A partida está sendo transmitida pelo Sport TV. Nesse momento o duelo está 1-1. Volta Redonda abriu o placar com o Cristiano. O Louco Abreu empatou para o Bangu. E a gente está de olho nessa partida porque o Volta Redonda é o adversário do Cruzeiro na Copa do Brasil. Volta Redonda que até aqui tem 2 empates no Campeonato Carioca, né? Um empate contra a Portuguesa da Ilha do Governador, um empate contra o Resende. E se empatar, né, com o Bangu, tem a missão de buscar classificação contra Fluminense e Vasco, né? Que são os jogos que faltam para o Volta Redonda na primeira fase do Campeonato Carioca. A gente está de olho aqui, qualquer novidade nessa partida, a gente comenta também, de olho no próximo adversário do Cruzeiro na Copa do Brasil. Falando novamente da partida, quero te ouvir agora então, Giner, análises individuais. De quem você gostou e de quem você não gostou no jogo de ontem? Ô João, gostei da movimentação do Mike nessa volta depois de muito tempo. Lembrar que ele roubou uma bola e deu uma assistência pro Ábila, a assistência mais clara, o lance mais claro de gol para mim no jogo. Gostei também da velocidade de cobertura do Caicedo. Embora o tempo de bola, ele fez uma falta boa, perdeu uma bola na lateral, mas dá para ver claramente que ele tem uma cobertura muito rápida, ele tem uma antecipação boa, uma boa impulsão. Então eu gostei do Caicedo, do que pode se render, sendo esse o primeiro jogo.
O Ábila é aquilo que a gente sabe, estava lá incomodando a defesa, estava no meio dos zagueiros, a bola sobrou, ele tem que pôr para dentro, ele está pondo para dentro, então eu gostei do Ábila mesmo com essa pressão de estar sendo banco, eu gostei do Ábila também, então é isso, é a movimentação. Depois também o Raniel não fez um primeiro tempo bom, depois começou a concluir, a chegar mais, acho que foi pegando cancha, pegando confiança, mas para mim foram esses os destaques no jogo ontem, João. Eu acho também que essa questão de ganhar confiança é o principal detalhe para quem atuou ontem, né? A gente até está acompanhando a história, a matéria do Guilherme Guimarães do Hoje em Dia, falando, né, por exemplo, do Lucas Romero, do interesse do empresário na saída dele, mas ele pôde atuar ontem, teve uma participação, teve torcedor que gostou, teve torcedor que não gostou da atuação do Romero ontem, mas está ganhando ritmo de jogo, está buscando também o seu espaço no elenco. O Mano mostra com essa partida, né, e essa opção, pelo menos ao meu ver, que está incentivando a competição. E incentivar a competição num elenco que é equilibrado, né? O Cruzeiro tem reservas muito parecidas aos titulares em algumas posições, é saudável porque dá a sensação para todo mundo de que a qualquer hora vai poder jogar, né, Vando? Exatamente, João. Perfeita análise, perfeita observação. Só que nós podemos observar também que dentro desse elenco que nós temos, o elenco é muito bom, forte. Muitos jogadores ali seriam titulares do time que jogou ontem, seriam titulares em qualquer grande equipe do futebol brasileiro. Mas pode ser observado também que tem jogadores que não servem nem para poder compor o elenco. Ontem eu fiz o tempo real do Portal Guerreiro dos Gramados e eu fui um crítico ferrenho do Elber. O Elber já tem quantos anos de profissional, quantos anos que já enverga a camisa do Cruzeiro, já passou por Curitiba, já passou por Sport, já teve uma boa rondagem, errando domínio de bola, passe de 3 metros, errando arrancada, tentando driblar na ponta esquerda e não conseguindo. Vou criticar aqui porque se fosse para elogiar, também elogiaria, como elogiei ano passado nas boas partidas que ele fez, duas boas partidas que ele fez ano passado. Mas, Elber, sinceridade, meu amigo, se você quer ser titular, se você quer jogar num time como o Cruzeiro, você tem que se dedicar em campo, meu amigo. Você tem que correr atrás, fazer triangulações. O Mike passava e o Elber não dava a bola para ele. Ele não estava fazendo as triangulações com outros atletas, preguiçoso dentro de campo, não estava marcando. O time fazendo a mudança no esquema tático. Não sei se você conseguiu observar isso, João. O Mano ontem ele fez mudanças táticas no decorrer do jogo. Ele começou jogando no 4-2-3-1, depois ele jogou no 3-4-2-1. Então o Mano alterou o esquema tático do jogo no meio da partida. Então uma hora ele marcava com a defesa alta, outra hora ele jogava no contra-ataque. E o Elber, em momento algum, ele foi um jogador de esquema tático. Em momento algum, ele respeitou a determinação do técnico. E como que nós observamos isso? Ele não exercia a função que era para o atleta fazer. Que é, quando está com a marcação alta, marcar sob pressão e em cima do adversário. Ele estava andando de campo. E na hora que estava jogando, que era para jogar no contra-ataque, puxando as jogadas, ele não fazia. Então, no meu entendimento, a principal função dos atletas hoje, seja no Cruzeiro, seja no Real Madrid, seja no Barcelona, seja no Chelsea, quem acompanha o campeonato inglês vê isso com muita perfeição, é disciplina tática. Realmente, o Gênero está até falando aqui, é realmente ser incisivo, é realmente persistente no que o treinador determina. Disciplina tática hoje é muito importante no futebol. Haja visto o Cruzeiro de 2013, 2014 e o Corinthians de 2015, campeão brasileiro de 2015, aonde levou o Tite à seleção. A principal característica do time, que não era um time muito forte, mas a disciplina tática. Todos os atletas do Corinthians e do Cruzeiro, campeões brasileiros, eles tinham a disciplina tática de cumprir as suas funções. E o Elber, no meu entendimento, na minha visão,
como analista de futebol, como apaixonado que sou por futebol, ele infelizmente não cumpriu isso, João. Você concorda comigo? Você acha que eu fui exagerado, né, ao cornetar o Elber? Ou você acha que o Elber ainda é uma promessa? Eu acho que não dá para tratar o Elber como promessa mais, né? A triplidade, né? O Elber não começou agora a carreira dele, né? Já saiu, já teve um papel importante no esporte. E acho que a questão do Elber, ela se aproxima, por uma razão diferente, né? Da questão do Ávila, né? Por que são jogadores que nesse momento estão atrás, né? Na briga por uma vaga na equipe titular? Tem um pouco a ver com o que o Mano espera taticamente. É um pouco do porquê que o Romero é reserva do Cabral, né? E aí, nesse caso, é até um pouco diferente, mas que eles são jogadores diferentes. Mas o que o Elber acrescenta pro time a mais do que o Alisson, a menos? Né? O Alisson é um jogador totalmente comprometido, né? Com a recomposição, com a pressão na saída de bola do adversário. Da mesma forma, o Sobis em relação ao Ávila, né? Claro que o Ávila, quando ele joga, marca 2 gols como ontem, ele aumenta a pressão para uma vaga no time titular, mas ele precisa participar do jogo coletivamente também, né? Ele não pode jogar só, né? O Ávila joga pouco sem a bola, né? E com a bola ele até fica pouco com a bola, um jogador de conclusão, finaliza com uma bola, né? Com um toque na bola, com 2 toques. E acaba tendo dificuldade para entrar num jogo coletivo que o Mano tem construído, né? A gente vai ver, e talvez daqui a um tempo a disputa passe a ser porque o Lucas Silva não tá jogando e segue o Ariel Cabral, né? O Lucas vai ter que entrar num ritmo coletivo que o Cabral tem dado para a equipe na leitura do Mano Menezes, né? Dentro disso eu vejo que é por isso que o Elber tá atrás, é por isso que o Ávila tá atrás. E no caso do Elber em especial, deixar o Jenner falar um pouco sobre o Elber também, o Elber é um jogador de muito pouca participação na recomposição, né? O Elber tenta o drible, é um jogador de velocidade, né? Mas se é desarmado, acabou a jogada para ele, né? Isso é um problema antigo do Elber, né? Eu falo que a atuação exemplar do que é o Elber é lembrar de Cruzeiro e Defensor no Mineirão, né? Quando o Defensor buscou o empate, né? Com 2 perdas de bola do Elber que ele deixou para lá, parou a jogada, né? E a jogada seguiu e o Cruzeiro sofreu os gols da equipe uruguaia, né? Para um treinador que está comprometido com o jogo tático, o Elber parece um pouco displicente nesse sentido, né, Gênio? Ô João, na verdade o Elber ele tem uma função tática que é tirar o homem da cobra, é explosão. Só que até para fazer isso, o cara tem que ter um mínimo de discernimento. O Elber ele pega a bola, abaixa a cabeça, dá um tapa na frente, as linhas avançam, ele perde a bola ali, lateral passou, o volante se apresentou depois da linha da bola e a defesa toda exposta. Então, mano, Elber é hoje o jogador de maior explosão no Cruzeiro, mas até para isso ele tem que saber usar. A hora que ele pega essa bola, que ele mata o cara da sobra, que vai para cima de um cara amarelado, um cara que está cansado, ele tem que saber fazer isso. Eu acho que, eu não sei se ano passado o Elber mostrou um pouco mais de qualidade nessa função. Eu não sei se é a concorrência, se é o querer mostrar demais ou não adaptar um novo estilo tático do Mano, mas sinceramente nesse jogo ele deixou muito a desejar e comprometeu o Ávila com isso, porque o Ávila acabou que as bolas chegaram um pouco o Ávila num jogo onde ele estava com a pontaria fiada, né? E um jogo em que ele poderia ter feito mais, né? Se a bola acabasse de fato chegando. E acho que tem outros detalhes nisso, né? Quando a gente analisa, por exemplo, Santos e Barcelona no Mundial, né, eu me lembro que o foco sempre foi na defesa, né, na atuação da defesa do Santos, né? Mas pouca gente lembra que o Muricy escalou o Santos contra o Barcelona, né? E aí as características do Barcelona, especialmente naquela época de manutenção da posse de bola, de pressão em todos os setores do campo, o Muricy escalou o Santos com o Neymar e o Borges numa época que o Neymar não voltava do meio campo nem por decreto, né? Então o Santos jogou na última metade do campo, né? Na sua metade do campo, o Santos atuou ali com 2 jogadores a menos, né? Contra um time de marcação alta, jogando no campo do adversário, que tinha sempre ali 1 ou 2 opções de passe, e aí foi colocado na roda,
né? O futebol hoje exige uma pressão muito grande na saída de bola. Esse foi o ponto alto do Cruzeiro contra o Atlético Mineiro, né? No jogo da Primeira Liga, inclusive. A defesa do Atlético Mineiro, uma defesa que não tinha jogado junto ainda, né? Com o Felipe Santana, com o Yuri, ela se sentiu extremamente pressionada e não conseguiu sair com a bola em momento nenhum, né? Os jogadores extremamente nervosos. O Arrascaeta tem crescido muito nesse sentido, porque era uma das deficiências do Arrascaeta, mas ele tem ajudado bastante na recomposição. Ontem o Cruzeiro teve o Rafinha fazendo esse papel, né, e aí sentiu a falta do Elber para fazer esse papel. Quando, né, os titulares foram voltando para o campo, né, o Robinho, o Arrascaeta, o Cruzeiro conseguiu um pouco reabilitar esse papel, mas teve dificuldade ali, até pelo setor, né, o Tricordiano recuou para tentar manter o empate. O Cruzeiro teve alguma dificuldade, o Robinho conseguiu quebrar a defesa adversária, porque tem talento para isso, e o Cruzeiro acabou achando o gol ali na jogada do Ávila também. Fato é que o Cruzeiro vai construindo um time, né, quero saber se essa leitura que o Vander faz até aqui do que o Cruzeiro mostrou nas partidas, que tem na pressão sobre a saída de bola adversária, e isso é muito diferente do que o Cruzeiro fazia no ano passado, né, no momento mais cauteloso de aguardar o adversário para poder tentar sair no contra-ataque. Agora não, o Cruzeiro parece que está se desenvolvendo para pressionar o adversário no seu próprio campo e manter com um ataque veloz a pressão sobre a bola e a tentativa de recuperação rápida e a construção de jogadas ofensivas, não é, Wander? Exatamente, João, exatamente. O grande diferencial do Cruzeiro 2017, no meu entendimento, não só o elenco que é mais qualificado que 2015 e 2016, mas as mudanças táticas no decorrer do jogo. O Cruzeiro contra o Atlético, ele fez uma marcação sob pressão muito forte, com os 4 homens de frente, Robinho, o Alisson, o Rafael Sobis e o Alisson. Não deixava o time do Atlético sair com tranquilidade, porque nós sabemos que o time do Atlético na frente é um bom time, mas que a defesa deles é muito fraca. Então, a arma tática que o Mano encontrou para poder neutralizar o adversário é principalmente essa marcação alta. Mas para a marcação alta funcionar, o elenco tem que estar compacto, o time tem que estar compacto. Então tem que ter uma boa compactação para poder, caso a bola passe, não sobrar atacantes adversários e eles poder chutar a gol. Tanto que contra o Atlético, se não me engano, o Atlético teve um chute a gol os 90 minutos. E em se tratando de 2 times, da envergadura dos 2 times, isso significa um massacre dentro de campo. A defesa do Cruzeiro, o sistema defensivo do Cruzeiro, que não funciona hoje só do meio para trás, o sistema defensivo do Cruzeiro, ele começa lá na frente, como você falou, do posicionamento do Ávila contra o Atlético. O Rafael Sobis fez essa marcação desde do goleiro adversário até se preciso fosse, ele estava voltando, mas só que ele tinha um determinado setor do campo para poder percorrer, e ele percorreu com muita sabedoria, tanto que na hora que ele deixou o campo, o Atlético ganhou um pouco mais espaço no campo, porque o Ávila não recompunha da mesma forma que o Rafael Sobis. O Rafael Sobis, taticamente, eu já vim falando isso desde o momento da contratação dele, ano passado, ele tem uma disciplina tática perfeita. O que o treinador manda ele fazer, ele executa com exatidão. E no meu entendimento hoje, jogador que tenha disciplina tática muito avançada como a dele, é muito importante ter no elenco. Vou fazer um elogio aqui, João, vou fugir um pouco até da colocação. O time para 2017, o time está muito bom. Nós temos um elenco qualificado. Estou até vendo um tweet aqui do Maior de Minas aqui, ele está falando aqui no lugar de quem que Lucas Silva e Thiago Neves devem entrar no time do Cruzeiro. Vai dar trabalho para o Mano. Eu acho que é uma dor de cabeça boa. Eu acho que sai Ariel, entra Lucas Silva, e acho que sai o Alisson, entra o Thiago Neves, que aí vai dar uma outra característica ao time, né? O Thiago Neves, ele é um pouco mais lento que o Alisson, mas ele dá mais qualidade à armação de jogadas, à bola final, e consequentemente o Alisson vai ser uma boa opção para velocidade para o segundo tempo.
Acho que o Alisson entrando no segundo tempo para poder infernizar a defesa adversária vai ser um dos grandes trunfos do Cruzeiro 2017. Falei besteira, João? Não, só eu acho que dessa questão, né, eu vou até passar pro Gênero daqui a pouco também, eu acho que ela tem um detalhe que é importante, né, o elenco não tem a todo momento todo mundo à disposição, né, e aí fala, o Alisson acaba entrando no time ideal no banco para que o Thiago Neves possa jogar, por exemplo, mas vai ter jogo que o Thiago Neves não vai poder, vai ter jogo que o Robinho não vai poder, e nisso o Alisson vai jogar 30 jogos, 40 jogos, como jogou no ano passado, né? Quando a gente chegar no... É esse um pouco do sentido do elenco, né? Se essa história do Lucas Romero, do empresário, por exemplo, insatisfeito com o olhar que o Mano tem sobre o papel dele no elenco for real, por exemplo, ele está ignorando que o Romero vai jogar 20, 30 jogos nesse ano, tranquilamente, porque vai haver momentos para isso. O próprio Mano já disse em coletiva, né, que a função de volante gera muita expulsão, né, acaba tendo esse tipo de situação. É claro, um jogador de seleção olímpica na Argentina, que saiu, né, da Argentina para poder buscar novas posições, chegar à Europa e tal, é claro que esse momento da carreira dele é um momento que acaba sendo visto de alguma forma como um momento delicado, mas vai ter chance para todo mundo, né? A Débora tá perguntando, a gente está perguntando sobre a entrevista do Mano, a gente ficou satisfeito com a entrevista ou com uma das respostas que mais chamou a atenção na entrevista, né? Que é a questão do Mano com o jornalista. No geral, Débora, também, como é que você viu a entrevista? A gente quer saber, né, se você gostou da leitura que o Mano fez do jogo. Deu pra ver que o Mano não estava muito satisfeito com a partida, porque no Cruzeiro não precisava ali daquele sofrimento todo para vencer o tricordiano, né? A expectativa era de uma vitória mais tranquila. Acho que, né, o Cruzeiro certamente viu a partida do tricordiano contra o Uberlândia. O potencial da equipe tricordiano é um potencial limitado. O Cruzeiro vai ter adversários muito mais qualificados na temporada. É claro que vencer um time do interior sempre é muito difícil, né, na medida em que ele também tem uma proposta de jogo ação do time grande, mas o Mano também estava meio nervoso ali com a atuação coletiva e ficou com a indagação do repórter que estava ignorando ali, por exemplo, os impedimentos mal marcados contra o Cruzeiro. E nessa pergunta do Maior de Minas que o Vanner estava lendo aí sobre quem a gente acha que vai sair para entrar o Thiago Neves e o Lucas Silva, eu vou divergir do Vanner, tá? O Vanner estava falando aqui que ele acha que sai o Alisson pro Thiago Neves e sai o Cabral pro Lucas Silva. A minha leitura é não sai ninguém. Por que eu estou dizendo isso? O Mano vai construir, ou está construindo um padrão de jogo, né, que vem desde o ano passado. Tanto o Thiago Neves quanto o Lucas Silva, e esse é o estilo do Mano trabalhar, sempre foi, né, e eu espero que seja feito assim, ó, é o meu desejo pelo menos, eles vão ter que ganhar a posição. Né? O que é ganhar a posição? O Thiago Neves vai entrar 15 minutos, né, até para se condicionar em ritmo de jogo. O fato da documentação dele estar atrasado é um problema para ele, porque ele vai ter que sair atrás dos companheiros na disputa dos jogos valendo. Então talvez jogue ali 15 minutos, 20 minutos, dê uma assistência, faça um gol. Num jogo o Alisson tá suspenso, ele joga. No outro o Robinho tá suspenso, ele joga e vai entrando no time naturalmente. Acho que com o Lucas vai ser algo parecido também. A questão física do Lucas. O Lucas já tá regulamentado, é uma questão que preocupa. O Lucas tá muito tempo sem jogar, mas ele vai ganhar a posição naturalmente se fosse destacando. Eu acho que a gente não tem que ter pressa, especialmente pelas características do início da temporada, né, que é um momento de teste, etc., para que Thiago Neves e Lucas Silva assumam logo a titularidade do Cruzeiro. E nem torcer para que eles sejam titulares. É torcer para que o Mano encontre o melhor 11 e ele funcione melhor, né, não, Gênio? Concordo, João, concordo. A gente pode até colocar nessa lista do Maior de Minas também o Dedé, né? Na verdade, ali o Mano é bem coerente com isso. O jogador vai entrar ganhando posição, jogando aos poucos e tomando a posição do outro. O Mano, na verdade, quando um jogador ganha posição ali, quando ele coloca ali no estado, é porque o cara machucou. O cara ganha essa posição, ele tem que treinar bem e tem que ir provando que o Mano ele tem essa coerência. Um outro jogador também que a gente não pode esquecer de citar é o Marcos Vinícius, que o Mano gosta muito. É um jogador que na cabeça do Mano tem uma função tática muito grande, que tanto ele arma por dentro, quanto ele gosta de jogar aberto. Ele joga aberto ali puxando. Então tem um outro cara que, finalizando essa parte aí da crítica construtiva do Elber já vai ficando para trás também, porque o Mano gosta muito de usar o Marcos Vinícius entrando nos jogos com essa galera, né? O elenco do Cruzeiro, e o calendário brasileiro ele tem isso, né? O Mano já sinalizou isso
em entrevistas também. O elenco do Cruzeiro é um elenco que nesse momento está inchado, né? O calendário do início do ano é um calendário mais inchado, né? Claro que com a distribuição das competições pelo ano inteiro, né, a Sul-Americana, a Copa do Brasil já tinha acontecido isso, mas segue assim também. Esse inchaço, a própria Primeira Liga também está distribuída o ano inteiro, esse inchaço vai se diluir ao longo do ano e vai seguir, na verdade, até ao longo do ano, mas eventualmente ser eliminado numa competição aqui, em uma outra ali, o calendário vai criando alguns espaços, né? O Cruzeiro só vai ter esse calendário frenético até o final do ano se avançar em todas as competições. A gente espera que isso aconteça, inclusive. Pensando nisso, e pensando no fato de que julho é o momento em que jogadores terminam o contrato na Europa, voltam ao mercado brasileiro, é natural que cheguem 2, 3 reforços também em julho. Esse elenco ainda vai ter reformulação nesse ano, né? É aquela leitura do o elenco está fechado, mas estamos atentos ao mercado. Eu acho que o Cruzeiro está um pouco nesse sentido. E aí quem ficar para trás, como a gente está analisando, por exemplo, aqui, a possibilidade do Elber estar ficando para trás, quem ficar para trás periga não terminar o ano no Cruzeiro. Porque pode ser aí que em junho, julho, né? O Everton Ribeiro deu uma entrevista hoje, né, ao Globo Esporte falando, por exemplo, de retorno ao futebol brasileiro, dizendo que sabe que é muito difícil agora, nem tem isso na cabeça, a diferença salarial, etc. Mas vamos supor que o Everton Ribeiro resolve voltar em julho para cá, né? A volta dele vai pressionar ali a saída de algum meio atacante do elenco. O Elber estando atrás é quem tende a sair. Então, essa disputa de posições, ela é saudável quando o elenco tem, por exemplo, momentos como o de ontem, né? Onde outros jogam, onde todo mundo se sente valorizado, e acho que o Mano tem acertado, foi muito acertada. Ainda, independente do resultado, é claro que o Cruzeiro tem que buscar terminar a fase do classificatório do Mineiro em primeiro lugar, isso pode fazer a diferença, né, mais adiante na competição, mas menos que o resultado importa nesse momento, está condicionando o grupo, está dando chance para todo mundo. Eu quero falar agora da partida dessa quinta-feira, né? O Cruzeiro vai enfrentar a Chapecoense nessa quinta-feira às 21h45, né? O Cruzeiro recebe a Chapecoense no Mineirão, um jogo que é interessante, né? O fato de que a Primeira Liga coloca no caminho das equipes adversários que normalmente são mais fortes do que aquelas que eles vão encontrar, na maior parte delas pelo menos, no campeonato estadual. Então a Chapecoense é de fato um adversário mais qualificado do que o Tricordiano, por exemplo. O olhar da Chapecoense para a Primeira Liga, né, nesse momento de reconstrução da equipe, etc., talvez, né, eu apostaria já, inclusive, que deve ser isso que vai acontecer, né? Quarta-feira tem Avaí e Chapecoense, né? As duas equipes estão liderando o campeonato catarinense, né? O Avaí com 9 pontos, a Chapecoense empatou, né, com o Almirante Barroso nesse final de semana, em 1-1, e está em segundo lugar, né, com 2 vitórias e um empate. Tem Avaí e Chapecoense valendo a liderança do campeonato catarinense. No campeonato catarinense, né, são 10 equipes, e as 10 equipes jogam turno e retorno. O campeão do turno, de cada turno, avança para a final. Tem que ganhar pelo menos um turno. Então, é quase que final. A Chapecoense tem uma final quarta-feira, na ressacada, na casa do adversário. E não vai vir com força máxima para um duelo um dia depois. Problema de calendário, lamentável essa situação, inclusive. Mas não vem com força máxima para enfrentar o Cruzeiro. Dentro disso, Wander, e o Cruzeiro que sábado enfrenta o Tupi em Juiz de Fora, vai ter pouco tempo de descanso também, já que a partida foi adiada, né? A Chapecoense teria que jogar 2 jogos no mesmo dia se isso não acontecesse. Dentro disso, Wander, o Cruzeiro tem que enfrentar a Chapecoense com força máxima nessa quinta-feira? João, a Primeira Liga é, na minha opinião, o torneio mais importante que o Cruzeiro está disputando agora, é mais importante que o Campeonato Mineiro. Haja visto o nível das equipes da Primeira Liga, e é um torneio que o Cruzeiro tem que dar moral para ele, porque é um torneio que o Gilvan é presidente da Primeira Liga, e é um torneio que tende a crescer muito, porque jogam os maiores clubes do cenário esportivo nacional. Então, falando em termos de projeção, em termos de expectativa e de perspectiva para os próximos anos, o ideal é realmente jogar a Primeira Liga com um time mais forte.
haja visto que a Chapecoense vai vir com um time mesclado para poder jogar contra o Cruzeiro, eu acho que não tem necessidade de colocar todo o elenco contra a Chapecoense, não. Pode ser poupado um ou outro e até para poder descansar para o jogo de sábado em Juiz de Fora. Então o Cruzeiro tem grandes embates agora. Não é só esse jogo contra a Chapecoense e contra o Tupi no final de semana. O Cruzeiro vai ter uma série de várias partidas em sequência agora em fevereiro. Então, para não onerar o elenco, para não cansar o elenco titular, é bom dar ritmo para todo mundo. O Cruzeiro usou uma equipe no final de semana contra o Tricordiano, pode usar outra contra a Chapecoense e pode usar outra contra o Tupi, que tem grandes jogadores para poder atuar. Então o Cruzeiro pode mesclar parte do time que jogou contra o Atlético e contra o Tricordiano para poder fazer um embate técnico com a Chapecoense. Mandar um abraço aqui para a Débora Dias, ela que sempre acompanha o Portal Guerreiro dos Gramados, sempre acompanha a rádio. Gostaria de fazer uma pergunta, João. Vou mudar de assunto aqui então. Você que é um cara que é bem antenado no futebol, acompanha futebol pelo mundo. A Chapecoense montou um time todo novo agora para a temporada de 2017. E a Chapecoense pode chegar, se eu não me engano, a gente estava discutindo outro dia, a 90 partidas do ano. O Cruzeiro, você falou com relação ao ter um elenco inchado. O Cruzeiro, acho que, se eu não me engano, tem 33 atletas hoje no elenco principal. O Cruzeiro pode chegar a fazer 85 partidas no ano. Então, em termos de titularidade, eu acho que dizer que se fulano, X ou Beltrano é titular, eu acho que é muito forte, porque o cara pode ser titular hoje e amanhã não ser. Amanhã, como a rodagem do elenco está sendo ampla, você acha que é primordial montar um time titular, deixar um time titular com as peças, com um time que você saiba de cor, ou é importante deixar 17, 18 jogadores que tenham capacidade para serem titulares e quando entrarem no decorrer das partidas serem decisivos? Por quê? Por que dessa pergunta? Porque campeonato hoje não se ganha só com time. Você não precisa só de 11, 12 jogadores para poder ganhar um campeonato. Nós precisamos aí de no mínimo 20 jogadores para poder ganhar o campeonato, porque lateral se lesiona, zagueiro se lesiona, meio campo se lesiona, atacante se lesiona e além disso tem as suspensões. Então você acha que o Mano, ao girar o elenco, como ele falou na entrevista hoje, o Gênero está até pontuando aqui, como ele falou ontem na entrevista, você acha que isso é importante? Você acha que isso vai ser um diferencial para o Cruzeiro 2017? Eu acho que isso passa por duas leituras, sobre essa semana em especial, né? A Chapecoense enfrentou o Joinville da Primeira Liga, né, na primeira rodada, com um time completamente reserva, né, priorizando o Campeonato Catarinense. Esse jogo foi em Chapecó, inclusive. E o Mancini, né, o Wagner Mancini, que é o treinador da Chapecoense, tem enfatizado que é essa a função da Primeira Liga para a Chapecoense, que vai priorizar o Campeonato Catarinense, né? A Primeira Liga é aí um fardo quase, pensando assim, para o calendário da Chapecoense. Quando o Cruzeiro entrar em campo contra a Chapecoense, ele vai saber direitinho a sua situação em relação à segunda rodada. Se o Atlético Mineiro e o Joinville empatarem, o Cruzeiro garante o primeiro lugar com uma vitória. Faltando uma rodada, o Cruzeiro já vai ter o primeiro lugar garantido, né? Vai poder botar o time infantil na última rodada e perder de 80-0, não faz diferença. Se tiver vencedor, esse vencedor fica na disputa com o Cruzeiro pela primeira colocação. E o Cruzeiro, claro, dependendo só de si para poder ser o primeiro colocado. É o único time aí que não perdeu pontos ainda no grupo. Pensando isso, né, esse momento, e que a Chapecoense vem com time reserva, pensando na importância do jogo contra o Tupi em Juiz de Fora e até no susto que o Tricordiano deu no Cruzeiro, no Mineirão, o Mano falou de fato, né, o Gênero está lembrando aqui, que o Cruzeiro não tem um time titular, mas ele também sugeriu em alguns momentos a existência de um time alternativo, né, na coletiva. O que ele estava dizendo? Olha, pode ser que esse time o time de hoje jogue outro jogo e atue melhor, e vai atuar melhor na próxima vez. Ou seja, ele já disse que
tem uma certa ideia que não é de mesclar, na verdade. Essa ideia é de trabalhar com duas equipes e treinando duas equipes. Claro que isso vai variar de acordo com lesão, com suspensão. Essa semana vai dizer muito se o Mano vai mesclar ou não. Eu tô achando que não. Eu tô achando que ele bota o que tem sido até agora a ideia de time titular na quinta-feira, né? E talvez o alternativo de novo no sábado. Porém, eu acho que essa semana o físico começa a pesar. Quem não tiver na melhor condição física quinta-feira, vai pro sábado, né? E aí pode começar a ter essa noção de rodízio. Talvez essa semana o Mano comece a acabar com a ideia de time titular, time alternativo. Mas ele deixou claro um pouco também que está trabalhando com a ideia de formar dois times em termos de entrosamento, né, Gênio? Isso, João. Eu acho que ele vai deixar esse leque bem aberto, até para poder motivar, né, motivar os jogadores a estar disputando posição. Então, isso para mim vai ficar bem aberto. Um jogador que jogou os dois jogos foi o Léo, né? Jogou contra o Atlético e jogou contra o Cicordiano. Então ele deve, se for pegar pela teoria do desgaste, ele deve poupá-lo na quarta-feira. Eu só estou meio receoso de achar que o Mano vai colocar um time muito forte contra uma Chapecoense totalmente reserva. Até porque jogar contra o Tupi lá em Juiz de Fora é muito difícil. O Tupi que está ascendendo nessas séries C, quase foi para a Série B, né? Ao que me parece, está com um time mais forte. Então, eu acredito que a força maior ele deve jogar contra o Tupi. Se ele tivesse ganhado o jogo por um resultado bom ontem, né, talvez ele pouparia mais contra o Tupi, mas talvez por estar em terceiro na tabela e ter dois jogos fora, parece o Tupi mais um jogo fora, pode ser que ele priorize esse jogo lá contra o Tupi também, viu, João? O Tupi é a expectativa, né, do Tupi como um dos adversários mais complicados do interior, né? O Tupi disputou a Série B na última temporada, foi rebaixado para a Série C, sofreu uma reformulação no elenco, né? Disputar a Série B para um time de investimento do Tupi acaba sendo complicado porque aumentam os custos e as receitas nem sempre acompanham, então a renovação do elenco foi grande e o Tupi é meio uma incógnita do que ele vai fazer nesse campeonato, né? Um exemplo do que eu estou falando, o Boa Esporte, né, ao subir para a Série B, ele tinha dificuldade de disputar o Campeonato Mineiro. A prioridade era concentrar investimentos para a disputa do segundo semestre. No ano passado estava na Série C, foi rebaixado no Mineiro e acabou conseguindo acesso à Série B. O Tupi é um clube que nesse momento tem uma característica parecida ao do Boa, né? E até aqui no Campeonato Mineiro o Tupi não venceu, né? O Tupi jogou 2 partidas, empatou nesse final de semana contra o América de Teoflotone, em Teoflotone, e foi derrotado pelo Tombense, né, que é outro time de Série C em Minas, na primeira rodada. É um dos jogos mais difíceis do campeonato, pelo menos na teoria, nesse sentido. E aí eu entendo o Jenner, melhor dizendo, ter essa precaução e achar que esse jogo exige também um time mais forte, né, diferente do confronto contra o Tricordiano. E na semana posterior tem a URT, né, em Patos de Minas. A URT venceu um jogo, empatou outro até aqui, tem Série D garantida no seu calendário para o segundo semestre, tem ampliado os investimentos, né? No ano passado fez uma campanha muito boa, por exemplo, então começa a dar uma preocupada. A tabela do Mineiro nesse momento não é muito favorável para o Cruzeiro, né? O Cruzeiro tem jogos aí complicados fora de Belo Horizonte e não pode perder aí para não perder contato, né, com o Atlético Mineiro e o Uberlândia, que tem uma tabela um pouquinho mais tranquila nas próximas 2 rodadas. E aí sim, depois, o Cruzeiro passa a ter um panorama mais positivo no campeonato de jogos em casa, recebe a Caldense no Mineirão e seguir embalado aí para manter, né, a primeira colocação, para ocupar de fato a primeira colocação do campeonato e garantir as vantagens na fase seguinte, né? Isso que me parece ser então importante. E aí, Wander, para você, como é que fica essa situação? É um Cruzeiro de força máxima nessa semana ou é um Cruzeiro já começando a ver que os jogos são importantes, né? Depois dessa sequência, o Cruzeiro vai à Volta Redonda enfrentar o Volta Redonda pela Copa do Brasil, isso é um outro detalhe, e numa Copa do Brasil em que perdeu, tá fora, né? Eu acho muito
bacana essa novidade do regulamento, ainda que ela aumente a pressão no pescoço, ela valoriza um pouco mais a competição nas fases iniciais. O Cruzeiro vai ter que se impor sobre o Volta Redonda, trazer pelo menos o empate de lá, o empate é do Cruzeiro. Se desenhou uma semana depois aí de um clássico e de um mineiro meio xoxo, parece que a temporada está começando a querer pegar fogo. E como é que o Mano tem que conciliar isso aí, Wander? É um bom problema pro Mano, né, João? Eu acho que é uma dor de cabeça gostosa de se ter. Você tem um elenco competitivo em alto nível que está treinando muito forte e brigando por competições que dão uma projeção muito boa. A Primeira Liga ela ainda não dá classificação para nenhum torneio importante, mas ela vai passar a dar, se Deus quiser, a partir do ano que vem. O pessoal vem trabalhando forte em cima disso para ela poder dar vaga ou para a Sul-Americana ou para a Libertadores, não sei ainda o que eles vão conseguir. E a Copa do Brasil, que dá a vaga para Libertadores, e esse ano vai ser um torneio mais longo, né? Vai ser mais forte. E tem uma nova estratégia, né? Como você falou, essa primeira fase, agora esse primeiro módulo dela, agora essa primeira fase realmente, é um jogo só. Então, no meu entendimento, haja visto a importância das partidas contra a Chapecoense e contra a Tupi, o Mano deve priorizar a partida contra a Chapecoense, colocar um time misto contra o Tupi e jogar forte contra o Volta Redonda na quarta-feira que vem. Quarta ou quinta-feira, não recordo aqui, tenho que olhar aqui no site aqui ainda. Esse diferencial de ter um elenco competitivo, de ter um elenco forte, é importante para o Cruzeiro. O Mano, como eu havia falado, ele tem uma dor de cabeça boa. Então, se ele tiver sabedoria para poder conduzir os atletas fora campo, de modo com que eles saibam da importância de jogar cada jogo ao seu máximo e tenham a consciência que cada jogo vai ter um atleta diferente para poder vestir a camisa do Cruzeiro, e todos eles têm que ter a mesma dedicação dentro de campo em prol do objetivo maior, que é a vitória, o Cruzeiro vai conquistar coisas boas em 2017. Nós temos aí, vamos considerar pro ataque, Sobis e Ávila. São duas características diferentes que têm funções diferentes dentro do campo. O Ávila fica mais parado, mas ele tem uma finalização melhor que a do Sobis. E o Sobis, que tem uma excelente recomposição e uma disciplina tática, como eu havia falado antes, perfeita. Então, se o Ávila se dedicar mais, pode ser que ele venha a ganhar mais espaço com o Mano. Mas nesse momento, o Sobis é titular e vai jogar a maioria das partidas. Só que se nós considerarmos que o Cruzeiro pode jogar 85 partidas no ano, o Sobis não vai jogar 80. O Sobis não vai jogar 75. Se ele conseguir fazer 50 partidas no ano, tá ótimo. Vamos ter mais 35 partidas para o Ávila ser titular. Então são 35 partidas que o Ávila tem a projeção de mostrar o seu resultado. Vamos falar aqui de campeonato argentino. O Ávila veio do Huracan. Ele estava habituado a jogar 35 partidas no ano. Então não há por que brigar para jogar, para saber quem vai ser titular ou reserva. Outro diferencial, o Rascaeta no Uruguai jogava no máximo 35 partidas no ano. Então o Lucas Romero e o Ariel Cabral na Argentina também jogavam a média de 35, 40 partidas no ano. E hoje os atletas do Cruzeiro, além do contrato normal que todo atleta tem, a maioria deles tem contrato por produtividade. Então há uma discordância nesse sentido, que o atleta briga para poder jogar, justamente quanto mais ele produzir, melhor o salário dele. Tendo essa visão, os caras querem realmente se jogar. Entretanto, como sabemos que nem todos vão conseguir jogar o tempo inteiro, jogar o ano inteiro, esse giro no ataque vai ser fenomenal. Vai contigo aí, João. É isso aí, Wander. Eu vou passar a palavra já direto pro Gêner, que tá querendo dar uns pitacos aí nessa disputa do Sobis com o Ávila, não é não, Gêner? Ô, João, na verdade, nem só com os dois. Se nós formos olhar com um critério, o Cruzeiro tem perdido gols cara a cara nesses 3 jogos, que pra frente
em jogos para frente, isso não pode acontecer. São gols. O Adams fez 2 gols ontem, perdeu um antes, o que estava mais fácil, né? Com o goleiro, o Sobs perdeu contra o Atlético, o Alisson perdeu contra o Atlético, perdeu um ontem também, no final do jogo. Eu acho que nós deveria reforçar, eu acho que ele está de olho nisso, nessa característica de finalização, porque não podemos perder esse tanto de gol cara a cara, não. Parece que é por aí também. A gente segue acompanhando aqui. E por que esse jogo é importante, né? O Volta Redonda e Bangu. O Volta Redonda tem mais um compromisso antes do jogo contra o Cruzeiro. Domingo, contra o Vasco, né? Pela penúltima rodada do grupo C da Taça Guanabara. Se o Volta Redonda vence hoje e vence o Vasco, ele assume a segunda colocação e entra no grupo de classificados à semifinal do turno, né, da Taça Guanabara. Empatando, Volta Redonda fica numa situação bem difícil. Né? Nesse momento, 46 do segundo tempo, até escanteio para o Bangu no ataque, 1-1, Volta Redonda vai dando uma desanimada no Campeonato Carioca, e aí, como ainda tem retorno, perigo o Volta Redonda poupar jogadores no domingo. Eu passo a bola para você agora, Jenner, para você se despedir da nossa audiência, deixar já o nosso abraço. Daqui a pouquinho eu vou passar também o resultado das enquetes, as informações ainda da Semana Cruzeirense. Tem muito programa ainda, mas já estamos aproximando já do adiantar da hora e as participações vão começando a ficar mais curtas. Então, eu agradeço a você mais uma vez por abrilhantar o nosso debate, por participar mais uma vez com a gente. Muito bacana a nossa conversa de hoje. Abro espaço para sua despedida, suas considerações finais e, claro, o seu palpite para Cruzeiro e Chapecoense nessa quinta-feira pela Primeira Liga. Boa noite, Gênio. Boa noite, João. Boa noite, Wander. Boa noite, ouvintes, internautas. O palpite é seguir essa sequência de vitórias. Vamos tirar essa zica de time que não ganha no Mineirão, que estava no ano passado. Vamos embalar as vitórias do Mineirão e seguir com força positiva, os jogadores ganhando confiança, o trabalho e ganhando corpo, e é isso aí. Um abraço para todo mundo, boa noite e tamo junto, João. É isso aí, Jenner, boa noite. E eu vou aqui já passando as notícias do Cruzeiro, lembrando, né, falando de Cruzeiro e Chapecoense, a venda de ingressos para a partida, né, ela já está disponível para o sócio torcedor, né, e os ingressos para o confronto, bem como os detalhes da lei da gratuidade, já estão disponíveis. A venda online de entradas para o sócio do Maior de Minas teve início no fim da tarde, na segunda-feira, pelo aplicativo oficial do sócio do futebol e pelo site sociofutebol.com.br. Dura até 6 horas antes da partida ou até os ingressos esgotarem. A comercialização das entradas nas bilheterias se inicia nesta terça-feira no ginásio do Barro Preto e na bilheteria sul do Mineirão. No Barro Preto, a venda é terça e quarta, das 10 às 17 e na quinta-feira, das 10 às 15. Na bilheteria sul do Mineirão, a venda também terça de 10 às 17, na quarta de 10 às 21h45 e na quinta-feira de 10 até os 10 minutos do segundo tempo. Os ingressos estão com os seguintes preços: setor inferior amarelo 40, superior amarelo 50, inferior vermelho 60, superior vermelho 80, superior roxo 100. Além da entrada garantida, o sócio cativo com pagamento em dia pode adquirir um ingresso adicional sem desconto no seu setor, e os sócios da categoria Cruzeiro Sempre podem comprar um bilhete com desconto de 50%. Os papafilas têm desconto de 10% no valor da entrada, enquanto os sócios da categoria Time do Povo podem comprar a entrada também antecipada, porém sem desconto. Quem é sócio cativo ainda pode, lembrando, por apenas R$12 ao mês, cadastrar o filho menor de 12 anos na categoria Sócio Kids. As crianças que têm a gratuidade, né, a lei da gratuidade, o Cruzeiro tem feito a prática, né, de aquisição do bilhete. Os sócios podem fazer pelo site, mas o ingresso precisa ser retirado somente na quarta-feira, das 10 às 17, nas bilheterias do ginásio do Barro Preto. Passando ainda outras informações do Cruzeiro dessa semana. Primeiro, parabéns ao Arrascaeta, completou 100 jogos com a camisa do Cruzeiro nesse final de semana. Nesse final de semana também o Atletismo Celeste tem mais uma série de conquistas. Em São Paulo, o Cruzeiro conquistou o título por equipes da Copa do Brasil de Cross Country, batendo concorrentes como BMF Bovespa, Orcamp Unimed, Esporte Clube Pinheiros. A boa média de pontos foi conquistada graças às performances de Gilberto Silvestre
Lopes, campeão individual, Gilmar Silvestre Lopes, terceiro colocado, e Davi Benedito de Macedo, sexto colocado. No feminino, Camila Aparecida dos Santos ficou com quarto lugar. No Nordeste, o Cruzeiro dominou a primeira corrida da sorte em Maceió. No masculino, o trio subiu ao pódio, foi formado pelos cruzeirenses Enio Cleiton de Lima, Jair Souza José da Silva e Marcos Antônio Pereira. No feminino, mais um título com Miriam Franco da Silva, e o vice ficou com a cruzeirense Denise Silva Ferreira. Fora do Brasil também teve conquista cruzeirense, né? Um triunfo de Marcela Cristina Cordeiro. A atleta cruzeirense venceu os 8 quilômetros da 19ª edição da corrida de Sambias na Cidade do Leste, no Paraguai. Eram cerca de 2.500 atletas de países como Paraguai, Argentina, Chile, Uruguai e, claro, o Brasil, né? Já que ela estava ali entre as brasileiras representando, né, o país e representando o Cruzeiro. O Sada Cruzeiro também venceu no final de semana, venceu o Copel Telecom Maringá por 3-0 no sábado em Contagem e chegou aos 44 pontos na tabela, disparando na liderança da Superliga. Além disso, o Santa Cruzeiro está lançando, né, o livro de 10 anos do projeto. A festa foi nessa segunda-feira, né, a divulgação no Itatiaia Bar. A gente deixa os parabéns, todos eles sempre foram muito prestativos, já cansaram de vir aqui debater com a gente, as portas seguem abertas para as nossas conversas aqui com o pessoal do Sada Cruzeiro. A gente segue acompanhando o projeto. O William foi eleito hoje o melhor em quadra, e nessa quarta-feira o Sada Cruzeiro recebe no Riachão, em Contagem, o Leb Gedore Canoas às 20 horas. No sábado tem clássico com o Minas Tênis Clube na Arena às 14h10, transmissão da Rede TV e, claro, a torcida cruzeirense comparecendo também para poder prestigiar. Terminou a partida, Volta Redonda e Bangu, 1-1, Volta Redonda fica na terceira colocação, 3 pontos, 3 empates, né, até aqui no Campeonato Carioca. Muito delicada a situação do Volta Redonda. Para poder buscar a classificação, Volta Redonda precisa vencer o Vasco e ter um resultado melhor do que o resultado do Vasco na última rodada. Volta Redonda enfrenta o Fluminense na última rodada e o Vasco recebe a Portuguesa da Ilha do Governador. Praticamente eliminado da Taça Guanabara, o Volta Redonda, só um milagre aí de conseguir essa combinação de resultados. Expectativa de Volta Redonda já poupando jogadores para esse confronto contra o Cruzeiro na próxima quarta-feira, sem ser essa semana, já que agora é a primeira dia Cruzeiro e Chapecoense. Vander, passa a palavra para você agora também, meu cara. Agradeço mais uma vez a sua participação. Deixo o meu boa noite também. Agradeço por abrilhantar o nosso debate. Está aberto o espaço para a sua despedida e para o seu palpite para Cruzeiro e Chapecoense. Boa noite. Caros ouvintes, João Henrique Castro, Paulo Sidney, Jenner, muito obrigado pela oportunidade mais uma vez de participar do programa com vocês. É uma grande honra participar com vocês nessa bancada, nem sempre democrática, mas sempre parcial, sempre favorecendo o Cruzeiro. Eu acho que nós estamos vivendo uma semana muito conturbada, porque a imprensa caiu de pau no Cruzeiro, principalmente em cima da figura do Mano Menezes, pela postura séria com que ele teve. Nós sabemos qual é a postura da imprensa em Minas Gerais, imprensa extremamente parcial e tendenciosa, a imprensa que realmente tem uma camisa, tem uma aldeia, tem uma tribo a qual ela tá subordinada. Então eu vou terminar e fazer minha despedida hoje fazendo mais uma crítica à diretoria cruzeirense. Eu sou um crítico ferrenho aqui, toda oportunidade que eu tenho, critico os erros que a diretoria comete. Eu acho que a diretoria tem que proibir, como eu já tinha falado, a entrada de jornalistas tendenciosos e parciais. Não é difícil controlar, não. Não é difícil, não. O jornalista fez o credenciamento para poder ir lá na Toca da Raposa, para poder cobrir o Cruzeiro, para poder falar sobre o clube. Só checar a rede social do cara, Facebook, Twitter, Insta. Então só checar. O cara chamou o torcedor do Cruzeiro de termos pejorativos, como o infeliz do repórter ontem que foi perguntar ao Mano. O cara pediu ética, pediu profissionalismo e é extremamente parcial e tendencioso. Então, ao criticar o Cruzeiro, porque do outro lado da lagoa, do lado escuro da lagoa, que a gente não vê o cara fazendo isso. E assim continua no estado de Minas Gerais. E além disso, com todo respeito aos profissionais de jornalismo, os profissionais da área, que tem muitos bons profissionais,
cara chega, pega uma informação dessa e cai matando em cima do Mano Menezes, como se o Mano Menezes fosse a pior pessoa do mundo. Como se o cara estivesse criticando. Aqui, o Mano Menezes é responsável pelo que ele fala. Ele não é responsável pelo que a população entende, não. Em momento algum, no jogo de domingo atrasado, ele citou o Atlético. Ele falou que a vitória do Cruzeiro foi limpa, uma vitória limpa sem parcial. Ele falou em momento algum, ele citou o Atlético. Ele citou o adversário. Ele falou que a vitória do Cruzeiro foi limpa, assim como a vitória de ontem foi limpa. Porque aquele impedimento que o Ábila estava, aquilo é humanamente impossível detectar. O cara não consegue detectar um impedimento por causa de 10 centímetros, que era a diferença que estava ali no lance. E em contrapartida, a arbitragem, não foi só o árbitro, foram os bandeirinhas, erraram 3 impedimentos claros a favor do Cruzeiro, aonde os jogadores do Cruzeiro sairiam cara a cara de frente ao gol. Entretanto, a imprensa, ela só fala quando é a favor do Cruzeiro. Nós não enxergamos, nós não vemos essas falácias quando é contra o Cruzeiro. O Cruzeiro foi muito prejudicado ao longo da história e nos últimos 5 anos tem sido muito prejudicado. Então, diretoria cruzeirense, diretoria celeste, Guilherme Mendes, Gilvan de Pinto Tavares, Bruno, vamos ter um pouco de atenção na hora de credenciar alguns profissionais para irem fazer matérias na Toca da Raposa, porque nós, do Portal Guerreiro dos Gramados, nós temos uma dificuldade tremenda para poder cadastrar junto à MCE, para poder cobrir o Cruzeiro. Nós temos dificuldade para poder ir na Toca da Raposa, para poder fazer matérias do Cruzeiro, sobre o Cruzeiro, para os cruzeirenses. O Portal Guerreiro dos Gramados é um dos maiores portais cruzeirenses em toda a internet. E nós fazemos pro Cruzeiro. Nós não somos ligados à rede televisiva, a jornal, a rádio nenhuma. Nós somos independentes. Então, diretoria cruzeirense, mais uma vez vamos dar um recado, mais respeito com o seu torcedor, com os sócios do clube e com quem faz essa torcida crescer. Beleza? Fique com Deus, uma ótima semana. Um abraço, João. Abraço, Vander. Valeu mais uma vez pelo recado. E vamos ao resultado das nossas enquetes também. A primeira enquete é sobre a avaliação do primeiro tempo. 51% com nota 4 para o primeiro tempo. Também nota 4 para o segundo tempo, com 66%. A galera gostou mais da atuação do Cruzeiro no primeiro tempo do que no segundo tempo da partida de ontem. O time evoluiu em relação ao jogo contra o Atlético Mineiro. O time reserva não é parâmetro para a grande maioria, com 44%. Você concorda com a rotatividade dos jogadores na temporada, nos torneios fracos ou nas partidas mais frágeis? Sim, para a maioria, 55%. Você concorda com a entrevista do Mano após o jogo contra o Tricordiano? A grande maioria gostou, assim como o Vander das ponderações do Mano, 94%. E se você acha que o Cruzeiro vence a Chapecoense, 93% dizendo que sim, que o Cruzeiro vence. O Maior de Minas está deixando um recado aqui, que ele queria muito ver um dia a gente falando do Roberto Batata. No final do ano passado, a gente fez um programa com o Cris Bretas, conselheiro do Cruzeiro, que estava aqui com a gente debatendo também, e que foi um dos organizadores da homenagem que o Cruzeiro fez aos 50 anos do primeiro Campeonato Brasileiro do Cruzeiro, a Taça Brasil, de 1966. Então, se você acessar lá radio.guerreirosgramados.com.br, vai estar disponível a gravação desse programa, como estão disponíveis todos os Guerreiros em Debate desde o início da temporada 2016. A gente está trabalhando aí para revitalizar os áudios desde 2012, quando Guerreiros em Debate foi ao ar. Além disso, o programa de hoje também, feito ao vivo, é gravado. Então, se você perdeu uma parte, quiser indicar para alguém, só acessar amanhã radio.guerreirosgramados.com.br, vai estar disponível a gravação do programa de hoje, como estão disponíveis aí todos os programas desde a temporada passada. Na quinta-feira, 21h45, no Mineirão, Cruzeiro e Chapecoense. Quando tem jogo no meio de semana, tem Guerreiros em Debate no meio de semana também. Se o programa vai ao ar sempre fixo, segunda-feira, 21 horas, se tem Cruzeiro no meio de semana, tem edição extraordinária no meio da semana também. E com esse calendário não vai faltar edição extraordinária. Então, na sequência de Cruzeiro e Chapecoense na quinta-feira, tem mais um debate. A gente entra já na sequência do jogo para comentar mais uma vitória do Cruzeiro. Meu palpite aí 3-0 pro Cruzeiro, né, nessa quinta-feira.
com uma boa atuação no Mineirão, e a gente tá aqui na sequência para poder comentar. Além disso, o site Guerreiro dos Gramados tem cobertura atualizada do Cruzeiro, colunas, pré-jogo, cobertura em tempo real das partidas, jogo sempre a cargo do competente Álvaro Júnior. Tudo isso e muito mais que você encontra no Guerreiro dos Gramados, nossa torcida, nossa força. Uma boa noite, até o próximo debate, pessoal. Guerreiros em Debate.